A gente sabe que a Aliança Rebelde era um grupo muito pequeno se comparado à grandeza do Império e que tinha que agir com os recursos que tinham disponíveis ali. E um desses recursos eram os agentes Fulcrum. E olha, isso é uma coisa muito interessante, é uma parada muito legal de ser abordada e que a gente vai ver possivelmente na série do Andor. Do Andor não, né? Do Cassian Andor, a série Andor. Vocês entenderam, tá? Pera aí, vamos lá. O que são os agentes Fulcrum? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Oi, eu sou o Luke e você tá no canal Luke Baduque, o canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. De todos os setores, nesse aqui é o Luke Baduque que comanda, tá? É aqui que a gente fala só de Star Wars. E eu convido você, logo de cara assim, pra se inscrever aqui no canal. Ah, Luke, mas por que eu deveria me inscrever no seu canal? O que tem de tão diferente no seu canal? Se você não se inscrever, o bagulho vai ficar feio. Vai azedar o pé do frango, vai ser uma situação meio chata e tal. Vou ter que usar recursos um pouco mais complicados, né? Vou ter que ser um pouco mais agressivo e a gente vai ter que resolver isso de um jeito não tão legal. Brincadeira, mas é sério, se inscreve aí. Nossa, é bonita essa cor, né? Laranja. Eu coloquei aqui pra ficar parecido com o sabre do Baylan, porque eu gostei muito daquela cor. Enfim, vamos lá. Agentes Fulcrum. Cara, a primeira vez que a gente viu esse termo Agente Fulcrum sendo usado foi lá em Rebels, né? Na temporada em que a Ahsoka aparece, a Hera fala que tá conversando com o Fulcrum e a gente não sabe quem era, porém a gente descobre que era a Ahsoka. E o que necessariamente são esses agentes Fulcrum e qual a importância deles pro Império? Os agentes Fulcrum são agentes que ficam mais infiltrados, sabe? São a galera que entra ali no Império, obtém informações, repassam, né? Porque naquela época, né? Principalmente em Rebels e aqui a gente tá vendo em Andor também, a gente tinha uma parada que eram as células rebeldes. Não tinha a unificação da Aliança Rebelde, não tinha essa parada de ser todo mundo junto e tal, a Mon Mothma como cabeça, ter a Leia ali como uma das líderes. Não, era tudo separado. Então cada setor, cada planeta tinha uma célula rebelde. Por exemplo, os rebeldes em Lothal, né, eram a célula ali que tinha naquele planeta, naquele setor de Lothal, que era os espectros, né, o pessoal da Ghost Crew ali, a Hera, o Kanan, o Zeb, o Ezra, a Sabine, o Chopper. Então essa galera eram a célula rebelde de Lothal. E aí, depois que a Mon Mothma instaura a guerra aberta, né? Ela declara a guerra aberta contra o Império lá na terceira temporada de Star Wars Rebels. Aí sim começa tudo a se unir, né? Eles começam a se unir e formar a Aliança Rebelde que a gente conhece. E os agentes Fulcrum, eles tinham essa tamanha importância porque eles ajudavam as células e depois que a aliança se unificou, eles continuaram ali passando informações, roubando protótipos, roubando arquivos e tudo mais de dentro do Império, ou eles tinham contatos dentro do Império de desertores ou pessoas que queriam ajudar a Aliança Rebelde de alguma forma e que estavam ali trabalhando com o Império ativamente, né? Então, por exemplo, eu sou um Stormtrooper, eu sou um desertor, mas eu não tenho coragem de sair, porém eu quero ajudar a Aliança Rebelde, porque eu sei que o que eles estão fazendo é certo. Então eu vou abrir uma frequência com o agente Fulcrum e eu vou passar informações pra ele, né? Por exemplo, eu abro uma frequência com a Ahsoka e passo informações pra ela e ela repassa essas informações pra toda a Aliança Rebelde. E a gente tem alguns exemplos de agente Fulcrums como personagens. Como eu disse, a Ahsoka era uma agente Fulcrum, o Cassian Andor, ele tá ali caminhando pra ser um agente Fulcrum, né? Na segunda temporada possivelmente a gente vai ver ele agindo como um agente Fulcrum, se infiltrando e tal. Na verdade, no começo da segunda temporada, a gente meio que já viu ele agindo como um agente Fulcrum, né? A gente já viu ele ali infiltrado, roubando um protótipo de nave, spoilers, né? Desculpa, mas no primeiro episódio, em uma das primeiras cenas, a gente já viu o Cassian roubando um protótipo de nave, infiltrado como um piloto de testes, então provavelmente ele já era Fulcrum. Ele não revela o seu nome, isso é uma característica muito importante dos agentes Fulcrum. Eles usam o nome Fulcrum, mas eles não revelam quem eles são, né? Eles têm que agir ali por baixo dos panos, eles não podem falar quem eles são, senão entregam todo o disfarce e acaba toda a parada, enfim, dá mó bagunça. Um dos agentes Fulcrum que a gente tem também é o agente Kalos, né? Sabe, aqui a gente vai entrar em alguns spoilers de Star Wars Rebels, então se você ainda não viu, mano, vai lá ver, porque vale muito a pena. O que você tá fazendo que você ainda não viu Star Wars Rebels, que é assim, uma das melhores coisas já feitas de Star Wars. Eu vou ter que te ameaçar de novo com o sabre. Pera aí. Vai ver Star Wars Rebels, cara. É sério, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Vai ver Star Wars Rebels, você não vai se arrepender. Você não vai nem um pouco se arrepender. É muito bom. Vai. Você já foi? Já colocou Rebels na lista? Então tá bom.
Enfim, em Star Wars Rebels a gente acompanha, tipo, muito da aventura da Ghost Crew ali e cada um tem o seu inimigo, sabe? Tipo, o Ezra e o Thrawn são rivais, o Grande Inquisidor é rival do Kanan e aí a gente chega no Zeb, né? Que o Zeb tem uma rivalidade muito grande com o Kallus por diversos motivos, né? Tem a parada do massacre de Lassan e tal, que o Kallus agiu, né, junto com o Império no massacre de Lassan, né? Acabou, entre aspas, com o povo do Zeb. Depois a gente descobre que eles estão refugiados e tudo mais, dentro de uma nebulosa, uma viagem. A gente não vai entrar nisso agora. Mas eles meio que têm essa rivalidade e depois, com o tempo, eles ficam presos num planeta, acho que é numa das luas de Geonosis, se não me engano, e aí eles acabam virando amigos, né? Essa rivalidade fica de lado e o Zeb convence o Kallus a, talvez, no futuro, considerar se unir à rebelião, sabe? Isso é muito interessante. E aí o Kallus se une à rebelião, começa a agir como agente Fulcrum, depois ele sai ativamente do Império, o Thrawn descobre ele, e na quarta temporada ele já tá agindo totalmente junto com a rebelião, não mais como agente Fulcrum, mas como Kallus, né? Eu não lembro se ele tem alguma patente, mas ele provavelmente tem sim. E tá, legal, maneiro. A gente já falou quem são os agentes Fulcrum, mas que nome é esse? Da onde surgiu esse nome Fulcrum? E olha, é muito interessante, porque esse nome foi criado, sabe por quem? Anakin Skywalker. Pois é, Anakin Skywalker criou um nome, né, o codinome Fulcrum, para se comunicar nas Guerras Clônicas com seus contatos para que os Jedi não soubessem, né? Era uma parada mais diretamente dele, então ele se comunicava com o Sol Guerreira, algumas pessoas específicas tinham esse contato, né, esse código de acesso ao codinome Fulcrum, então o Sol Guerreira, que liderava lá a rebelião dele, o Rex provavelmente tinha também acesso a esse codinome, eu não sei se o Obi-Wan tinha, mas provavelmente não, e a Ahsoka, né, porque a Ahsoka, quando vai falar com o Anakin lá na 7ª temporada de The Clone Wars, ela fala com o Anakin usando a linha Fulcrum. Ela usa o nome Fulcrum e aí o Anakin até não acha que é ela e tudo mais, depois ele vê que é ela e tal, então a Ahsoka tinha esse codinome. E até me surpreende que a Ahsoka tenha usado o codinome Fulcrum e o Vader nunca tenha descoberto, né? O Império nunca tenha descoberto. E aí, na verdade eu não me lembro se o Império não chegou a descobrir, mas é curioso que o Vader nunca tenha descoberto, porque se ele soubesse desse nome Fulcrum, que estão usando esse nome Fulcrum e tal, ele ia ligar diretamente a Ahsoka, né? Ele ia ligar diretamente a ela, porque ou era ela ou era o Sol Guerreira. Então era um desses dois, e aí ele saberia quem tava agindo ali e saberia que a aprendiz dele tava viva. Mas então foi isso, caras. Esses são os agentes Fulcrums, essa é a origem do nome agente Fulcrum, e eu tô fazendo esses vídeos mais detalhados sobre a rebelião e tal, porque a gente não vai ter cobertura de Endor. Pelo menos não da forma tradicional. Vou fazer depois um vídeo no final, fazendo um apanhadão de todos os arcos e tal, ou talvez eu faça um vídeo. Tipo, são 4 arcos, então eu junto 2 arcos e faça um vídeo falando dos 2 arcos e tal. Porque eu vi esse primeiro arco, não achei que teve tanta coisa importante assim pra falar e tal. E também esse formato de lançar 3 episódios de uma vez ficou meio ruim pra mim, quebra minhas pernas, né? Porque eu tenho que acordar cedo no outro dia e tal, então fica meio complicado. Mas a gente não vai ter as nossas coberturas tradicionais, mas vai ter algumas coisinhas ali, vídeos que nem esse, falando sobre algumas coisas detalhadas em relação a Endor, como os agentes Fulcrum. A gente pode falar mais coisas da rebelião e tal. Inclusive eu quero sugestões de vocês, porque a gente pode usar para falar relacionado à rebelião. Então comenta aqui embaixo. E também não esquece de se inscrever e deixar o like, tá? Porque você já ia esquecendo e eu não quero ter que pegar esse sabre de novo. Então eu confio que você já se inscreveu e já deixou o like. Então é isso. Que a força esteja com todos vocês. Falou e tchau. Até o próximo vídeo.